Croquete? Sejam muito bem-vindos ao Hi-Tech. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Hoje vamos falar de Saveiro. Saveiro. Turbão, Betão da Proforce que monta, grande preparador aí. Segue lá também, Proforce. Esse motorzinho aqui é o típico do que o pessoal gosta de montar. Bobina de Gol G6, né? Particularmente eu não sou tão fã dessa bobina, mas é boa. Bobina de Gol G6, biquinho de 110 e nos detalhes, né? Nas arruelinhas, na tampa anodizada, nas folhinhas anodizadas, naquele capricho que o pessoal gosta. Então, é um motor muito bonito, bem caprichado. E vamos falar um pouquinho do que contém esse veículo aqui. Como vocês podem ver, tá aqui do lado, a propaganda da Futec. Mas esse carro aqui anda de 450, partida na tela, Buster, né? Pressão de combustível, pressão de óleo, sensor de roda. Pô, mas cabe tudo isso numa 450? Cabe coisa pra caramba numa 450. Vamos falar um pouquinho sobre como que tá a ligação desse carro, antes da gente ir lá pra dentro. Esse carro a gente montou um projetinho faz um tempo atrás, o cara trouxe aqui pra gente mudar porque tava com problema no sensor de temperatura, teve algum probleminha, mandou pra Futec, voltou pra cá e o pessoal trocou a placa, disse que não era nada e a gente foi conferir. A gente descobriu que teve um probleminha no mapa, como eles disseram, né? Então a partir do momento que trocou o mapa, a gente teve que fazer um mapa do zero, tudo, deve ser algum erro de software, já zerou. Mas o pessoal da Futec, como sempre, dando um ótimo suporte, atendendo muito bem. Graças a Deus eu não tenho o que reclamar lá, em questão isso daí, nunca tive problema. Pessoal, voltando aqui para as ligações, a ligação que a gente fez aqui foi tudo semi-sequencial, tá? E pegamos cada saída lá, usando duas saídas para bobina e duas para bicos. Pô, Pampers, mas dá certo? Dá certo, a gente trabalha semi-sequencial. No caso aqui, estão 1 e 4 e 2 e 3 a gente ligou uma saída. Mas por que 1 e 4 e 2 e 3? Porque a ordem de explosão é 1, 3, 4, 2, pessoal. Então vai estar sempre explodindo, o primeiro vai estar explodindo e o último vai estar queimando vazio, e assim por diante. Então a ordem vai estar dando desse jeito, uma hora sim, outro não, e vai dar certo. Aqui a gente usou duas saídas azuis, tá? Para bicos e duas para o Buster. Né? Por que usamos duas saídas para o Buster? Porque o Buster aqui é por bico. E aqui funciona do mesmo jeito, 1 e 4, 2 e 3, e aquele mesmo esqueminha. Vai pulsar o bico primeiro e o 4. Só que como lá o comando não vai estar aberto no 4, não tem problema. E depois vai pulsar o 2 e o 3. Mas como a ordem de explosão próxima é o número 3, então vai com o combustível só na câmera número 3. E assim por diante. Vamos falar sobre os sensores de roda. E vamos falar sobre as entradas e depois eu vou voltar para as saídas de novo. Beleza? Tudo que foi entrada na linha da Fueltech são brancas, normalmente outras injeções da mesma linha também, mas vamos falar hoje da Fueltech. Na Fueltech, tudo que foi entrada a gente são brancas. Na 450 a gente tem 7 entradas brancas. Essas entradas brancas a gente configurou como? 1, a gente colocou sensor de roda dianteiro. 2, a gente colocou sensor de roda traseiro. No 3 foi o TPS, que a gente precisa ter obrigatoriamente, né, a posição da borboleta, para saber quanto que está entrando de ar. Entrada 4, pessoal. A gente usa ela normalmente no pressão de óleo, tá? Todas as entradas da Fueltech, elas são configuráveis, mas a gente meio que segue o padrão da Fueltech, a não ser os primeiros que eu coloquei, que seriam os sensores de roda. Mas o 4, por padrão da Fueltech, ele é pressão de óleo, que a gente usa aqui um PS10. Eu particularmente prefiro usar um PS20. Por quê? Porque se a bomba for retrabalhada ou alguma coisa assim, ele fica dando um pico na hora que liga, e às vezes bate nos 10 kg e fica danificando o sensor, e tem muita gente que tem problema de queimar o sensor, tá? Então eu prefiro usar um PS20 no óleo. Fica aí a dica, mas é gosto, não muda preço, é tudo igual, é apenas gosto. No 5, a gente tem a temperatura do motor, que é muito importante. A temperatura do motor serve para quê? Tanto para a gente poder fazer o acerto do carro, por fato da temperatura do motor, né? Que cada temperatura a gente tem um consumo de combustível, também para ligar a ventoinha, né? Ele é muito importante, tá? E a gente vai para 6, que é a pressão de combustível, que nesse carro aqui é um fator muito importante também, porque o controle da pressão de combustível, se ela baixar, a gente colocou o sensor lá para que desligasse, para não haver nenhuma quebra, nem nada. E nesse carro aqui tem um fator muito importante também. O two-step a gente ligou junto no pressão de combustível, então quando eu aperto o botão do two-step, ele zera a pressão de combustível e já entra automaticamente no two-step. Por que que eu fiz isso?
Porque a entrada 7, desculpa, branco 7, a gente usou como pressão de Westgate. Porque no caso dos bicos aqui, a gente tem a necessidade para funcionar o Buster de ter uma pressão de Westgate. A gente deixou o sensor como 7 e a gente compartilhou o two-step com pressão de combustível, né? Porque o óleo ou o TPS ou qualquer um outro, para esse tipo de carro aqui que seria para ir para arrancada, não seria legal, beleza? Eu poderia deixar por velocidade de roda também, mas o cara gosta de fazer uma graça, dar uns pipocos no meio da rua e também não seria legal, mas seria uma opção, deixar por velocidade de roda tanto dianteiro quanto traseiro e a gente configurar. Beleza, pessoal? Agora vamos falar aqui sobre as saídas. A gente começou meio que do final, pulamos porque é interessante e vamos voltar para as saídas agora. Como eu disse para vocês, a saída 1 e 2 a gente usou para bicos injetores, as azuis, tá? Então vamos falar aqui das azuis, que a gente tem 6 saídas azuis. Acertei, tá vendo? A gente tem 6 saídas azuis. A 1 e 2 a gente usou para bico. Como são 4 bicos, a gente usou semi-sequencial, então usamos 2 saídas. Para as bobinas seriam as cinzas, e são as cinzas, eu usei 2 cinzas. Então beleza, então aqui a gente já falou sobre isso daqui. O que eu fiz com o restante das azuis? Sobrou 4 azuis e 2 cinzas. As 4 azuis, 2 eu usei para Buster, porque são bicos, eu preciso acionar eles e eu usei essas 2 saídas. Eu usei mais uma saída, que é a quinta, para partida na tela. Esse carro você aperta lá o botãozinho de partida, a gente deixou como automático, você dá um toquezinho e ele fica dando partida durante 10 segundos. A 6 a gente usou para ligar a bomba de combustível. No caso do meu sistema elétrico, eu deixo como proteção, então toda vez que eu ligo a bomba, eu ligo bico e bobina. E quando a bomba está desligada, eu desligo o bico e bobina. Então o carro pode ficar com a chave virada, que eu não tenho problema de queimar uma bobina, ou até mesmo de estragar um bico, por qualquer motivo que seja, porque não passa alimentação. Beleza? Aí a gente zerou as saídas azuis, que seriam as 6. A gente vai falar o que agora? Das cinzas. As cinzas, eu usei a 3 como eletroventilador e eu usei a 4 como contagiro, que a Fulltech indica também a 4 para você ligar, a 4 cinza para você ligar como contagiro, porque ela já, você não precisa usar nenhum tipo de resistor ou nada, ela já é pré-configurada para isso. E como esse carro tem o painel original, a gente ligou ela como saída para contagiro. Então fazendo isso, a gente ligou as 7 entradas brancas, as 6 saídas azuis e as 4 cinzas. Então eu tenho um carro completo, onde tem controle de tração ativo, que o cara pode estar andando e vai se divertir pra caramba. Ele tem um two-step, ele consegue levar esse carro aqui pra arrancada e ele pode trabalhar todo dia. Que é o caso dele, ele vai trabalhar com o carro, vai se divertir, vai fazer tudo e ainda vai conseguir também brincar na arrancada. Lógico, não é um carro de competição, nada, só que é um carro para ele poder se divertir no dia a dia. Beleza, pessoal? Então, um beijo, fiquem com Deus, fui!